Thiago fez uma pergunta pra Malu. Malu, olha aqui nos meus olhos. Ela tá me vendo, né? Malu, muita calma nessa hora, hein? Claro. O Thiago fez uma pergunta. Você vai responder, vai. Era sobre as Qual fantasias, era, né? qual que era A exatamente... fantasia mais inusitada que já pediram para você realizar. Eu não vou falar em mais inusitada, mas eu vou te dizer algumas. Tá. Assim, Calma, de respira. amarrar, né? Usar alguns tipos de brinquedos. As coisas mais simples são essas. Até aí tudo bem, mas eles têm vergonha da esposa. Eu já imagino qual tipo de brinquedo. Eles têm vergonha, é isso? Exatamente. De serem julgados. É. Eu vou dar uma dica para as mulheres. Isso aí é legal também falar. Eu acho que na cama as pessoas têm que abrir um pouco a cabeça, né? Eu acho que se Mas também tem se homens... tá com vontade de fazer uma coisa, de repente, sei lá. Lu, mas eu vejo muitos homens que eles dizem que algumas coisas não pode ser feita com a mulher, só com prostitutas. Ai, é isso? Eu conheço, lógico que não são jovens, né? São homens mais maduros. Então, essa primeira parte aí é bem interessante, porque essa garota de programa, ela toca num assunto que, inclusive, eu como terapeuta também já recebi esses homens, né, que pensam dessa maneira, né? E aí eu vou contar aqui pra vocês o que é que acontece. Ela fala aí na questão da vergonha, na questão do medo do julgamento, né? Então, assim, são crenças limitantes que esses homens têm com relação às suas esposas, né? Então, os homens, às vezes, na grande maioria das vezes, eles casam e colocam as suas esposas no altarzinho, né? Ela é a santa, ela é a minha mulher, é a mulher que eu escolhi, é a mãe dos meus filhos, é a minha esposa, né? Inclusive, eu já atendi um rapaz que ele estava com uma disfunção erétil e ele não entendia por quê. Ele conseguia transar com as mulheres de fora, né? Porque ele trabalhava viajando e aí ele sempre ficava mesmo com outras mulheres, mas quando ele chegava em casa, ele não conseguia ter relação sexual com a sua esposa. E ele não entendia por que o seu pênis funcionava perfeitamente com outras mulheres, mas com a sua esposa, a mulher que ele deveria funcionar perfeitamente, né? Porque foi a mulher que ele escolheu para casar, não funcionava. E aí eu fui perguntar um pouco do histórico dele com essa esposa, né? Como é que ele tinha conhecido ela, o que é que ele pensava dela como esposa, né? Eu queria que ele me falasse um pouco mais, eu queria ouvir ele falando sobre a sua esposa, né? E ele trazia muito essas questões é a mulher dos meus filhos, é uma mulher que veio de uma família muito boa, é uma mulher que tem bons hábitos, que tem uma boa índole, enfim. Então ele tratava cada vez mais essa mulher como a mulher que é santa, boazinha. Então, gente, quando esse homem ele tem desejos muito profundos, né, desejos sexuais muito latentes, esse homem ele não consegue realizar essas fantasias com a sua mulher, e principalmente quando essa mulher ela não dá abertura, né? Quando é uma mulher que critica muito, que julga muito. Então, obviamente, que esse homem não vai se sentir à vontade para realizar essas situações sexuais com essa mulher de casa, né? Então, é por isso, um dos motivos que o homem busca as garotas de programa é para ter esse sentimento aí de que não estou sendo julgado, não vou ser julgado. Se eu pedir qualquer coisa para essa mulher aqui, que é a garota de programa, eu não vou ser julgado. Eu não vou ser limitado. Então é mais fácil eu pagar para uma pessoa fazer isso do que eu pedir para minha esposa e ela começar a falar várias coisas. E falar como aconteceu comigo, uma pessoa na minha família, eu falei, poxa, vai lá, pega sua esposa, eu vou ficar com as crianças, vai passear, vai num motel. Quase apanhei, filha. Porque não pode ir no motel. E aí, motel é pra levar vagabunda. A esposa não pode. Motel. Isso é um Tem puro muita preconceito. gente achismo, é um mas puro ainda, preconceito Thiago, de gente medíocre e rasteira. antiquada. Mas é verdade, tem esse machismo, né? Mas vou te falar, por incrível que pareça, e não são só os antigos, não. Eu acho que ela mesma pode dizer. Tem muito verdade, cara Natália? novo que ele Tem acha que muitos. a mulher dele é santificada. Mas- Pode vai. Mas também tem muitos casos que os homens falam que tem tudo em casa, a mulher é linda, faz tudo, mas mesmo assim ele quer alguém diferente. É o famoso Qualquer uma safado. que seja diferente.
né? É o safado, né? Aquele que não consegue ouvir o não com ele mesmo. Já Porque ouvi todo várias Não, vezes, porque a mulher viu? também tem desejo. Você acha que só tá lá no arroz com feijão todo O dia? arroz com feijão, eu falo sempre isso. Mas aqui a gente tem uma coisa que chama vergonha na cara. Casou porque falou, vou ser fiel. Bom, nesse trecho aí eu achei bem interessante que, na verdade, a Luciana ela fala uma questão aí que é bem interessante, que eu sempre bato na tecla. Né? E as pessoas falam assim, casou, então tem que ser fiel. Casou porque quis. Casou, então agora você tem que ter esse papel aí, né? De ser o fiel, tá ali seguindo aquela regra. Como se o casamento ele excluísse a questão biológica e psicológica do ser humano, né? Então, o casamento é uma instituição. É uma instituição. Então, é como se essa instituição ela excluísse a questão biológica e psicológica que o ser humano tem. É uma falsa ideia de que o casamento ele vai excluir o instinto, o desejo, acabou a fantasia, acabou todo o desejo que aquele homem tem. Eu estou falando de homem, mas é claro que também existe a questão da mulher, né? Então, casou significa que eu não tenho mais desejo nenhum, que eu não tenho mais excitação nenhuma, que eu vou olhar para uma mulher bonita, que eu vou olhar para um homem bonito e eu não vou sentir nada, porque simplesmente eu casei. Ou seja, excluiu toda a minha questão biológica e psicológica. E aí, né? Então, eu achei essa questão aí bem interessante, né? Isso é uma crença, gente. É uma crença que faz com que as pessoas se sintam cada vez mais culpadas. Que faz com que as pessoas se sintam cada vez mais ansiosas. Porque há uma dualidade. Porque o que são os problemas psicológicos? É quando eu vou de encontro ao que eu sou. Né? Então eu tenho um desejo, eu tenho uma fantasia, mas aí eu tô dentro de um casamento, eu tô dentro de uma instituição que requer muita coisa de mim, né? Que cobra muito de mim. E aí quando eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou buscar uma pessoa fora do meu casamento, eu me sinto extremamente culpada, eu me sinto extremamente ansiosa e eu desenvolvo as disfunções sexuais, né? Que foi o que aconteceu com o paciente que eu falei no início aqui do vídeo, né? Então, ele era casado, mas ele tinha um instinto de buscar pessoas fora, que aí ele achava mais atraente, né? Então, por uma questão já que ele achava que a mulher era santa, era a mãe dos filhos dele, enfim, né? E ele não podia fazer aquilo com ela na cama, né? E muitas vezes essa mulher, ela nem tem noção disso. Então, assim, outra coisa que ela falou bem interessante é a questão da generalização do homem. Essa questão de achar que só homem trai, que só homem é safado, né? Que só homem busca acompanhantes. E não é uma realidade. Isso faz com que muitos casamentos, eles acabem. Eles entrem em crise, né? Então, espero que vocês tenham gostado da abordagem aqui nesse vídeo, tá? Eu quis só pontuar algumas coisas bem importantes para que a gente não fique achando que traição é safadeza. Porque não é, tem sempre coisas por trás. A gente chama de safadeza aquilo que a gente não consegue explicar, né? Mas quando o profissional da psicologia, por exemplo, ele vai ouvir essa pessoa, ele percebe claramente que tem muitas coisas por trás. Que não é o fato só da safadeza, mesmo que esse homem mesmo, ele ache que é só uma safadeza.